Bom, vamos agora terminar Locke, que falta muito pouca coisa. No livro 3 do ensaio, Locke passa a investigar o papel da linguagem. Em concordância com seu realismo indireto, para Locke as palavras são signos de ideias e não das coisas. A linguagem funciona como meio de comunicar as ideias, uma vez que em si mesmas elas são incomunicáveis. O falante consegue comunicar as ideias para o ouvinte pelo fato de que ambos se encontram longamente familiarizados e com a conexão implícita entre as palavras e as ideias que lhe correspondem. Ideias são significados. O entendimento ocorre quando as palavras evocam no ouvinte as mesmas ideias do falante. Essa concepção de senso comum tem sido criticada por filósofos da linguagem como tornando o significado privado e as ideias incomunicáveis. De minha parte, considero isso um preconceito contra o que John Searle chamaria de objetividade epistêmica de elementos que são apenas ontologicamente subjetivos. Segundo John Searle observou que as pessoas tendem a confundir objetividade e subjetividade ontológica e epistêmica. Quando tento entender o conceito de ser aí, digamos, da Sein em Heidegger, posso me defrontar com um sério problema de subjetividade epistêmica, mesmo que o autor pretenda objetividade ontológica. Mas, quando falo de minha enxaqueca, alcanço plena objetividade epistêmica, embora a sensação seja ontologicamente subjetiva. Crianças parecem aprender a associar a palavra a uma ideia, no sentido amplo que envolve sensações, imagens, conceitos, por meio de indução por exclusão. Por exemplo, se uma criança sente dor e as pessoas negam que a palavra dor se refere ao ferimento sofrido ou ao seu choro ou a quaisquer eventos externos, ela acaba por entender que a palavra está designando aquilo que ela está sentindo, a dor que ela devera sente. A capacidade de realizar esse tipo de indução é inata. Considere, por exemplo, o ruborizar. Essa é uma maneira que a evolução encontrou para que as pessoas demonstrem ao grupo social que se sentem envergonhadas, mesmo querendo esconder o sentimento e a sua razão. Sabemos disso por indução. Vemos outras pessoas falarem que a pessoa ruborizou por tal e tal ação que achamos vergonhosa. E percebemos em nós mesmos o rubor como reação à vergonha que sentimos. Os mecanismos de indução por analogia nunca foram propriamente e suficientemente analisados no caso de emoções pessoais e alheias. Uma breve consideração das complexidades envolvidas encontra-se de um artigo meu que eu tentei desenvolver contra Wittgenstein, uma forma mais forte de indução por analogia. Se chama A Linguagem Privada e o Heteropsíquico e se encontra no livro Arquiteturas Conceituais. Agora, algo semelhante ao que ocorre com a dor e com o rubor, ocorre com outras palavras referentes a outras ideias passivamente recebidas, enquanto com relação às ideias não passivamente recebidas, essas seriam linguisticamente construídas a partir das primeiras, pelas definições que a linguagem permite fazer. O que estou propondo é um vago esboço, mas bem mais plausível do que a sugestão que bons intérpretes encontraram em Wittgenstein, segundo a qual a mente é uma caixa preta inacessível a uma linguagem referencial e que aprendemos o significado de uma palavra como dor, substituindo a expressão natural
pelo ai, 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 e depois pelo dói, e mais tarde pelo sinto dor. Strawson sugeriu que Wittgenstein tinha um preconceito contra a subjetividade. O principal problema com o qual Locke se defronta aqui é o de explicar por meios empiristas o uso de palavras gerais, como o branco, o redondo, o triangular. Para Platão, tais palavras, assim como as palavras bem e justiça e conhecimento, deveriam se referir a entidades pertencentes a um reino transcendente de essências abstratas, imutáveis e não espaço-temporais. A resposta de Locke é que, como seria de esperar, é nominalista. Essas palavras se referem a ideias particulares que são separadas de coisas mais complexas através de um mecanismo de abstração. Usando um exemplo que poderia ser aceito por Aristóteles, no está em Locke, nós observamos seres humanos com diferentes alturas, complexões, pesos, cores e vestimentas, mas há algo em comum a todos eles. São todos seres vivos pertencentes ao gênero animal. Mais além, descobrimos aquilo, a diferença específica, aquilo que existe de exclusivo aos seres humanos que os diferencia dos outros animais. Eles são racionais de uma forma altamente qualificada. Além disso, só eles possuem uma linguagem gramaticalmente complexa. Disso abstraímos a definição do ser humano como um animal reflexivamente racional e capaz de aprender uma linguagem gramaticalmente complexa. Segundo a doutrina escolástica que Locke aprendeu quando jovem, as coisas possuem essências que somos capazes de aprender a priori, sem o auxílio indutivo da experiência. Rejeitando essa doutrina, ele rejeitou que pudéssemos conhecer as essências das coisas dessa maneira. Aqui ele faz uma importante distinção entre essência nominal e essência real. A essência real diz respeito à constituição interna das coisas. Já a essência nominal é uma ideia complexa abstrata com a qual identificamos espécies de coisas. Considere, seguindo um exemplo de Locke, a ideia do ouro, 3, 6, 50. A essência nominal do ouro é de ser entendido como uma substância amarela, maleável, com certa massa específica e solúvel em água régia. Mas não podemos estar certos do quanto a definição da essência nominal do ouro corresponde à sua essência real. E o quanto dessa definição não é simples resultado de convenção. Podemos apenas ter a expectativa de que a nossa ideia da essência nominal seja guiada pela essência real. Como hoje sabemos que o ouro é um metal de transição com o número atômico 79, é bem possível que Locke concordasse que, tendo chegado ao conhecimento da constituição interna dessa substância, descobrimos, enfim, a sua essência real. Seguindo os passos de Saul Kripke, Hilary Putnam defendeu que o significado de um termo de espécie natural, como ouro, se encontra fundamentalmente no domínio de sua referência externa, ou seja, das porções de metal com peso atômico 79, e não em sua ideia. O significado, escreve ele, está fora de nossas cabeças. Ao especificar a essência nominal do ouro, um filósofo como Locke estaria tendo em mente apenas as parcelas convencionais do significado, que Putnam decidiu chamar de marcador sintático, a cor, o nome de massa, marcador semântico, a substância sólida, e estereótipo, cor amarelada, maleável, solúvel em água régia. Contudo, em acordo com seu representacionalismo semântico, Locke certamente rejeitaria o externalismo semântico de Putnam. Ele consideraria a ideia da essência real do ouro como o metal de transição de número atômico 79, com o significado definido da palavra ouro, mesmo que a palavra possa ser usada de modo derivativo por pessoas que não saibam disso, mas que, pelo menos, saibam classificar o ouro através de algum marcador ou estereótipo que lhes permita introduzir a palavra de maneira
secundária no discurso, confiando que outros saberão mais exatamente o que seja. Isso é muito comum. Concordo com Locke, mas não é aqui o lugar para objetar contra o externalismo do significado em Putnam. Isso vocês encontram em um livro meu chamado How the Proper Names Really Work, que foi publicado agora em Berlim pela De Gruyter, capítulo 3. O livro 4 é o último do ensaio. É só nesse livro que Locke abordou a questão do conhecimento. Para ele, o conhecimento implica incerteza, no sentido de certeza absoluta adicionada à crença e justificação. Isso faz com que ele admita a existência do conhecimento matemático. Mas como não alcançamos tão alto grau de certeza quanto ao conhecimento do mundo externo, Locke rejeita que a experiência empírica nos traga conhecimento. O que ela nos traz é apenas uma crença provável, mesmo que do mundo externo nós só possamos alcançar uma crença provável e considera isso suficiente para a vida. Essa aparente rejeição do conhecimento empírico já fez alguns perguntarem se Locke não seria um racionalista. Isso seria um grande mal-entendido. Ele apenas usa a palavra conhecimento em um sentido desviante, bem mais estrito do que aquele em que usamos a palavra na linguagem ordinária, pois nela jamais exigimos certeza absoluta para o conhecimento empiricamente fundado. Em adição a assunções acima, Locke define o conhecimento como o acordo e desacordo entre ideias. Esses acordos e desacordos podem ser de 4 tipos. 1. Identidade e diversidade é o caso das proposições insignificantes, trifling propositions, como o branco é branco, o branco não é preto. 4.8. Relações lógicas é o caso de a soma dos ângulos do triângulo perfaz 180 graus. Analítico. 4.3.18. Coexistência. Certas ideias apresentam-se sempre juntas, como o amarelo do ouro e o seu peso. 4. Existência real. Quanto à real existência da coisa está em acordo com a ideia. 4.1.7. Aqui é assumida a concepção de verdade como correspondência. Locke distinguiu também entre 3 graus de conhecimento, do mais ao menos certo: o conhecimento intuitivo, o demonstrativo e o sensitivo. O conhecimento intuitivo, aqui ele é bem parecido com Spinoza, é o da evidência imediata, como de que 2 mais 2 é 4, ou mesmo de nossa própria existência e de alguns princípios, como de que todo evento tem uma causa. O conhecimento demonstrativo demanda raciocínio a partir do conhecimento intuitivo, como acontece quando fazemos um cálculo matemático passível de erro. Finalmente, há o conhecimento sensitivo, que é o dos objetos externos, quando eles estão sendo presentemente percebidos. 4.3.1. Esse conhecimento é, ao menos, certo. Apesar de tudo, de forma algo inconsistente, Locke acreditava em argumentos empíricos para demonstrar a existência de Deus, como o fato de que as entidades constituintes de nosso mundo são contingentes. Para ele, a contingência do mundo depende da existência de uma causa necessária, que é Deus. Não obstante, esse argumento tem a limitação de assumir gratuitamente que o todo constituído pelo que é contingente deva também ser contingente. No domínio do pensamento inglês, Locke representa o final de uma fase construtiva que se iniciou com Ockham, tendo continuado com Bacon e Hobbes. Os filósofos que lhe seguirão, Berkeley e Hume, representam uma metafísica crítica e destrutiva em relação aos feitos de Locke. E é só isso acerca